Eu quero falar com você hoje sobre como o seu destino supera a sua história. Se você somar as coisas negativas do seu passado e colocá-las em uma balança, às vezes ela ficaria completamente desbalanceada. O negativo seria muito mais pesado. Você está lidando com uma doença, passou por uma perda, teve um revés nas suas finanças. É fácil olhar para o que já passamos e ficar desanimado, perder a paixão. O problema é que você está apenas pesando sua história, você está apenas olhando para as coisas negativas que aconteceram. O que você não consegue ver é o que Deus tem para o seu futuro. Ele não teria permitido a dificuldade se isso fosse te deixar em déficit. Se você vai fazer uma avaliação adequada, você não pode colocar apenas sua história na balança. Tem que colocar o seu destino. Há coisas no seu futuro que Deus já ordenou para você. Promoção, cura, conexões divinas. Elas não vão apenas balançar a balança, mas vão superar em muito a decepção, a dor, a perda. É aqui que a fé tem que entrar. Eu estou em déficit agora. Passei por essa luta, tive um revés, não estou negando isso, mas sei disso. Deus ainda está no trono. O que Ele tem no meu futuro vai superar em muito o que estou enfrentando agora. A Escritura diz, Hebreus, capítulo 12, versículo 2, Jesus suportou a dor da cruz, olhando para a alegria que estava por vir. Quando ele estava sendo zombado pelos soldados, açoitado com chicotes, pregado na cruz, ele estava em déficit. Parecia que o inimigo tinha vencido. As pessoas pensaram, se ele realmente é quem ele diz que é, ele desceria daquela cruz. Ele não estaria lá em cima derrotado. Todas as circunstâncias diziam que ele tinha acabado, mas Deus tem a palavra final. Ele não vai deixar você entrar em um problema do qual Ele não possa te tirar. As probabilidades podem estar contra você, mas o Deus Altíssimo está a seu favor. Na cruz, Jesus disse, meu Deus, por que me abandonaste? Haverá momentos em que parecerá que Deus se esqueceu de você. Por que aconteceu essa quebra ruim? Por que essa pessoa me deixou? Por que a pandemia veio e desacelerou meu negócio? Se você julgar sua vida pelo que está acontecendo agora, você vai ficar desanimado, desistir dos sonhos. Isso acontece porque você está colocando apenas sua história na balança. Você está completamente desbalanceado. O que você está perdendo é o que está por vir. Você precisa suportar algumas coisas, olhando para a alegria que está a caminho. Você precisa saber que Deus ainda está no trono, que Ele está ordenando os seus passos, que o que Ele começou, Ele vai terminar. Nenhuma quebra ruim pode pará-lo. Nenhuma pessoa, nenhuma pandemia, nenhuma perda, nenhuma doença. Ele vê o que não é justo, vê o que não deu certo. As noites solitárias, os momentos em que você se sente esquecido. O salmista disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus morreu na cruz. As forças das trevas comemoraram. Pensaram que finalmente haviam vencido. Mas no terceiro dia Deus disse, eu não acho. Meu filho não vai terminar em déficit. Ele ressuscitou e está vivo com todo o poder. O ponto é, ele teve que passar por algumas coisas para cumprir seu propósito. Eu preferiria que Deus tornasse tudo mais fácil. Só flutuar pela vida com todas as boas oportunidades. Mas não é assim que funciona. Você não pode se tornar tudo o que foi criado para ser sem oposição. Coisas que você não entende,
pessoas que se voltam contra você, momentos em que parece que você está acabado. O caminho para suportar é continuar lembrando a si mesmo que o que Deus tem para o seu futuro não vai apenas compensar o que você passou, não vai apenas te trazer de volta ao equilíbrio, mas Deus vai te levar para algo melhor, mais fortalecido, promovido, mais saudável, para novos níveis do seu destino. Ele desenhou sua vida de forma que as coisas boas no seu futuro irão superar as coisas negativas do seu passado. A Escritura coloca isso da seguinte forma: Deus tem te levado de glória em glória. O caminho do justo vai se tornando cada vez mais claro. Ele já tem uma solução para o problema que está te segurando. Ele já preparou a restauração para aquela perda, um novo começo para aquele revés, uma promoção para aquela injustiça. Já está no cronograma. É só uma questão de tempo até que você veja a balança se inclinar a seu favor. E quando essas mentiras surgirem dizendo: Deus se esqueceu de você, nunca vai dar certo, você já viu seus melhores dias. Apenas diga: não, obrigado, eu sei um segredo, isso pode ser difícil, não é justo, mas minha história não vai terminar assim. O favor está no meu futuro. Boas oportunidades estão a caminho. As pessoas certas estão me procurando. Há uma mulher na Escritura chamada Noemi. Ela era casada e tinha 2 filhos. Eles saíram da cidade natal de Belém por causa de uma fome e se mudaram para a cidade de Moabe. Encontraram comida e um bom lugar para viver. A vida estava boa até que o marido de Noemi inesperadamente morreu. Ela se tornou viúva. Se isso já não fosse o suficiente, alguns anos depois, os 2 filhos dela morreram. Ela ficou tão desolada que decidiu voltar para casa. Ela disse às suas 2 noras, Orfa e Rute, que estava indo embora e que elas deveriam seguir em frente, encontrar outro homem para casar. Orfa beijou Noemi e foi embora. Mas Rute disse: não, vou para onde você for. Vou ficar com você e ajudar a cuidar de você. Todos nós enfrentamos desafios inesperados, coisas que não vimos chegando, onde nossas balanças ficam totalmente desbalanceadas. Se você não entender esse princípio, de que Deus fará seu destino superar sua história, de que Ele vai compensar as coisas injustas, de que a perda, o revés, a decepção não vão parar o seu propósito, então você vai ficar amargo, vai desistir dos sonhos e viver de forma azeda. Foi isso que Noemi fez. Quando ela voltou para casa, as pessoas disseram: Noemi, estamos tão felizes em ver você. Ela respondeu: não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara. Noemi significa minha alegria. Mara significa amargura. Ela estava dizendo: não há nada de alegre na minha vida, você sabe o que eu passei. Ela disse em Rute, capítulo 1, versículo 21, eu saí de Belém cheia, mas voltei para casa vazia. Há momentos em que a vida nos dá um golpe tão forte que nos sentimos vazios, não temos mais nada a oferecer. Começamos bem, estávamos apaixonados, perseguindo nossos sonhos, mas perdemos um ente querido. O negócio não deu certo, uma doença inesperada, e agora nos sentimos vazios. A beleza do nosso Deus é que Ele não vai te deixar vazio. Ele sabe quando a vida tem sido injusta,
Sabe quando você não sente que pode continuar? Ele vem até os lugares vazios. Ele tem força para os cansados, visão renovada, unção nova. Mesmo agora, Deus está soprando sobre a sua vida. Você está prestes a sair desse lugar vazio. As coisas estão mudando a seu favor. Novas portas estão prestes a se abrir. As pessoas certas estão prestes a aparecer. Você verá um sinal da bondade de Deus, mostrando que Ele está prestes a equilibrar a balança. Elas podem estar desbalanceadas agora, mas Ele não terminou. Ele tem algo preparado que vai superar e muito a perda, a dor, a decepção. A nora de Noemi, Ruth, ia todos os dias aos campos pegar o trigo que sobrava. Era assim que sobreviveram. Um dia, o dono daquele campo, um homem chamado Boaz, disse aos seus empregados para deixarem punhados de trigo no chão de propósito para Ruth. Agora, ela voltou em uma fração do tempo, com mais trigo do que nunca. Eu posso ouvir Noemi dizendo: Ruth, o que aconteceu? Onde você arranjou todo esse trigo? Como você voltou tão rápido? Ruth disse: eu não sei. Estava lá, esperando no chão. Noemi passou por grande dor. Ela estava em um lugar vazio. Mas perceba como Deus começou a trabalhar, favorecendo-a, fazendo com que pessoas que ela nunca tinha conhecido fossem boas com ela. Boaz acabou se apaixonando por Ruth e eles se casaram. Eles tiveram um filho, a quem chamaram de Obed. Noemi ficou tão feliz quando viu aquele menininho. Ela sentiu um novo propósito em sua vida. A Escritura, capítulo 4, versículos 14 a 15, diz: as mulheres da cidade se alegraram e disseram a Noemi: Deus te deu um filho, que este filho restaure sua juventude. Noemi cuidou dele como se fosse seu próprio filho. Poucos anos antes, ela estava vazia, amargurada, achava que já tinha visto seus melhores dias. Nunca imaginou que seria tão feliz e realizada. Deus sabe como equilibrar a balança, como transformar o que foi feito para o mal em algo que vai te beneficiar. E você pode estar em um lugar vazio, sem ver como poderá ser feliz novamente. Se Noemi estivesse aqui, ela te diria: essa não é a forma como sua história vai terminar. Deus tem coisas no seu futuro melhores do que você imagina. Você pode não entender isso agora, pode não parecer justo. Confie nele. Isso tudo faz parte do plano dele. Ele vai te levar a um lugar abençoado, onde você estará mais realizado, mais recompensado do que jamais esteve. O que é significativo é que esse não era apenas um bebê qualquer. Obed foi o avô de Davi. Da linhagem de Davi veio Jesus. As decepções de Noemi, a necessidade de voltar para casa, tudo isso fez parte do plano de Deus. Ela foi fundamental para o nascimento do nosso Salvador. Naquele momento ela não podia ver isso. Ela estava vazia, ficou amargurada. Mas Deus ainda estava no controle, ainda estava ordenando os seus passos, fazendo Boaz ver Ruth, fazendo Noemi ajudar a criar aquele menino. Noemi nunca imaginou que milhares de anos depois estaríamos falando sobre ela. Quando você passa por decepções e perdas, se você pudesse apenas ver como Deus vai te compensar, se soubesse as portas que Ele vai abrir, as pessoas que Ele vai trazer, então, nesses momentos,
Em vez de ficar amargo, você permaneceria na fé. Você poderia desistir dos seus sonhos, mas continuará acreditando. Você poderia viver derrotado, mas vai viver com paixão, esperando o favor de Deus. Uma das razões pelas quais Noemi ficou amarga foi que ela continuava se dizendo a coisa errada. Ela disse: estou vazia, não tenho mais nada para dar, já vi meus melhores dias. Ela estava focada no que perdeu, no que não deu certo, no que não foi justo. Seus próprios pensamentos estavam a derrotando. O que você diz a si mesmo nos momentos difíceis pode te construir ou te destruir. Você pode se sentir vazio, mas não saia por aí anunciando isso, dizendo para todo mundo que está quebrado, derrotado, viciado, solitário. Isso não vai te ajudar. Essas palavras estão saindo da sua boca e voltando diretamente para o seu próprio espírito. Cada vez que você diz isso, isso se torna mais real. É por isso que a Escritura diz: deixe o fraco dizer, eu sou forte. Deixe o pobre dizer, eu estou bem. Deixe o viciado dizer, eu sou livre. Deixe aqueles que passaram por decepções dizerem, coisas boas estão no meu futuro. Não estou dizendo para negar os fatos. Apenas não deixe que os fatos tenham a última palavra. Diga o que Deus diz sobre você. Eu me sinto vazio, mas acredito que a plenitude está chegando, o favor está chegando, a cura está chegando. Quando você tem a perspectiva certa, pode permanecer na fé, mesmo quando a vida não for justa. Você pode seguir em frente, mesmo quando deveria estar preso. E muitas vezes, não são as tempestades que nos derrotam, mas como respondemos a elas. Existe um dano colateral que podemos evitar se não contribuirmos para a tempestade, ficando amargos, desistindo dos nossos sonhos. Quando as dificuldades chegam, você precisa ter cuidado com o que está dizendo a si mesmo. É fácil entrar em acordo com as mentiras. Agora tudo vai só piorar. Você nunca vai ser feliz. Olhe o que você passou. Noemi continuou repetindo sua dor. Eu saí cheia, mas agora estou vazia. Perdi meus filhos, perdi meu marido. O que ela estava dizendo era verdade, mas é aqui que a fé precisa entrar. Sim, eu passei por perdas, mas eu sei que Deus ainda tem um propósito para mim e que ainda existem boas coisas no meu futuro. Preste atenção no que você está dizendo a si mesmo. Uma coisa que Noemi fez certo foi continuar seguindo em frente. Quando ela perdeu seus filhos, ela disse: vou voltar para casa. Ela estava dizendo, na prática, eu não vou ficar nesse sofrimento. Estou deixando o velho para trás e indo em direção ao novo. Não fique preso no que não deu certo. Você pode não entender isso agora, mas Deus não teria permitido se isso fosse parar o seu propósito. Não coloque um ponto de interrogação, onde Deus colocou um ponto final. Se você orou, acreditou, fez o seu melhor e o seu ente querido não conseguiu, a porta se fechou, o amigo foi embora, aceite como a refeição de Deus e siga em frente. A Escritura, Rute, capítulo 1, versículo 22, diz: Noemi voltou a Belém no início da colheita da cevada. Se ela tivesse ficado em Moabe, se lamentando e pensando sobre o que havia perdido, ela teria perdido a estação da colheita. Não foi uma coincidência que ela estivesse voltando para casa em um momento de abundância.
Não perca a sua colheita, porque você está preso a quem te machucou, ao que você não conseguiu. Minhas balanças estão totalmente desbalanceadas. Miguel Fernandes, eu não entendo. Siga em frente. Há uma colheita esperando por você. Deus já ordenou as boas oportunidades. Ele já falou com os trabalhadores para deixar punhados de trigo de propósito para você. Boaz já está te observando. Você só precisa chegar lá. Pode não ser fisicamente, mas em sua mente. Você precisa se levantar e partir, não mais se demorando na dor, vivendo amargurado. Nada de bom está à minha frente. O problema é que você ainda está em Moabe. Moabe é a derrota. Moabe são as coisas que não foram justas. As coisas que você não entende. Você precisa chegar a Belém. É lá que está a colheita. É lá que Deus não vai apenas te compensar, não apenas equilibrar a balança, mas você verá Ele se manifestando em sua vida, fazendo algo que você nunca viu. Foi isso que meu pai teve que fazer. Na década de 1950, ele pastoreava uma igreja há muitos anos, tudo ia muito bem, estava crescendo. Eles tinham acabado de construir um novo e belo santuário. Ele fazia parte da diretoria estadual da sua denominação. Seu futuro parecia muito promissor. Minha irmã Lisa nasceu com algo como paralisia cerebral. Os médicos disseram aos meus pais que provavelmente ela nunca seria capaz de andar ou se alimentar sozinha. Eles ficaram devastados. Meu pai foi para um hotel no centro da cidade para ficar alguns dias sozinho e orar. E ele leu as Escrituras como se estivesse lendo pela primeira vez. Ele viu como Deus é um curador e como Ele deseja que vivamos uma vida abundante e vitoriosa. Ele voltou e contou à sua congregação, achando que todos ficariam empolgados. Mas eles não gostaram da nova mensagem de fé e vitória. Isso não se encaixava na tradição deles. Resumindo, ele teve que deixar a igreja. Amigos de longa data nunca mais falaram com ele. Meu pai estava em um lugar vazio, entrou cheio de paixão. As coisas estavam crescendo, mas agora sem emprego e com a menina doente. O que fazer quando você está vazio? Quando a vida te dá um golpe, quando as balanças estão desbalanceadas, os pensamentos estão te dizendo: você já viu seus melhores dias. Deus diz: quando você estiver vazio, venha a mim. Eu ainda estou no controle. Eu ainda estou ordenando os seus passos. Não vou deixar você ficar fora de equilíbrio. O salmista disse: na sua presença há plenitude de alegria. Você pode estar vazio agora, mas a plenitude está a caminho. Meu pai não fez o que Noemi fez. Ele não ficou amargo. Ele não desistiu dos seus sonhos. Ele estava sofrendo, mas sabia que isso não era uma surpresa para Deus. Ele e minha mãe oraram para que Deus curasse Lisa. Pouco a pouco, ela foi melhorando. Aos 1 ano, ela levantou a cabeça pela primeira vez, algo que os médicos disseram que ela não seria capaz de fazer. Hoje, ela está perfeitamente saudável e inteira, com 89 anos e ainda firme e forte. Meu pai não ficou sentado, eu não vou olhar para ela. Meu pai não ficou sentado em autocomiseração. Ele e minha mãe encontraram uma antiga loja de rações, um pequeno prédio. E no Dia das Mães de 1959, começaram uma igreja com 90 pessoas. As balanças estavam totalmente desbalanceadas. Rejeitado pela antiga igreja, anos de trabalho árduo e nada para mostrar, mas Deus sabe como te compensar. E algumas das portas que se fecham,
e que não entendemos, pessoas que nos fazem mal, desafios que surgem do nada. Não podemos ver isso no momento, mas tudo faz parte do plano de Deus. Se meu pai não tivesse saído daquela igreja, ele nunca teria visto o que ele viu na igreja, não teria visto o favor e o crescimento que teve. Aqueles desequilíbrios nas balanças, no negativo, em sua história, se inclinaram fortemente para o lado bom. Favor, promoção, influência como ele nunca imaginou. Seu destino vai superar sua história. Continue avançando, continue fazendo a coisa certa, continue honrando a Deus. E você vai chegar ao seu Belém. A estação da colheita já está em andamento. Você vai caminhar para bênçãos, restaurações, novas oportunidades, curas que Deus já preparou. Não é no lugar de tristeza, no lugar da perda, no lugar da dor. Deixe esse lugar para trás e avance para as novas coisas que Deus tem para você. Na Escritura, o profeta Samuel escolheu um jovem chamado Saul para ser o próximo líder de Israel. Saul era alto, forte, bonito. Ele parecia um rei. Eu consigo imaginar o quanto Samuel estava orgulhoso de Saul, que ele dedicou tempo para orientá-lo, ensiná-lo a liderar com sabedoria e excelência. E Saul começou bem, derrotou exércitos, resgatou os israelitas. Mas com o tempo, Saul saiu do caminho, começou a ceder e não tomou boas decisões. Finalmente, Deus disse a Samuel que estava rejeitando Saul como rei. Samuel ficou tão decepcionado, a Escritura diz, ele chorou e chorou. Como Noemi, ele estava num lugar vazio, tinha investido seu coração e alma em Saul. Ele orou por ele, o protegeu. Agora parecia que tudo tinha sido em vão. Samuel estava sentado, desanimado e lamentando. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, Deus disse, Samuel, até quando você vai chorar por Saul? Deus está nos perguntando, até quando você vai lamentar pelo que perdeu? Até quando você vai ficar desanimado pela relação que não deu certo, pela posição que não conquistou, pelo ente querido que não sobreviveu? O problema em continuar lamentando é que isso vai te impedir de ir a Belém, vai te impedir da colheita que já está em andamento, das novas coisas que Deus tem preparado. E sim, há um tempo para lamentar. Mas você não pode deixar uma temporada de lamento se transformar em uma vida inteira de lamento. Deus disse a Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, encha o seu chifre de óleo e vá, estou enviando você à casa de Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser o próximo rei. Eu consigo imaginar Samuel pensando, Deus, Saul ainda está no trono, ele tecnicamente ainda está no comando. Você está me dizendo para ungir meu futuro enquanto meu passado ainda está no trono? Você está me dizendo para começar uma loja de ração com 90 pessoas? Você está me dizendo para escolher Davi? Ele não é alto, não tem experiência. Como ele pode liderar o povo? Você está me dizendo para voltar a Belém? Eu só quero ficar aqui em Moabe. Passei por demais. Você está esperando que Deus mude as coisas, enquanto Deus está esperando você ungir o seu futuro. Isso significa que você não está vendo nada acontecer, mas você está acreditando, declarando, andando pela fé e não pela visão. O laudo médico não é bom, mas sei que Deus está restaurando minha saúde. Passei por uma perda
um revés. Sei que o que foi feito para o mal, Deus está transformando para o meu bem. Tive um retrocesso nas finanças, o negócio foi mal, mas isso não é o fim. Sei que emprestarei e não tomarei emprestado. O que eu tocar prosperará e terá sucesso. Você não pode esperar que tudo mude para depois acreditar, para depois ter uma atitude positiva. Não. Mesmo que seu passado ainda esteja no trono, você precisa começar a declarar favor, restauração, saúde, vitória. Deus disse a Samuel para encher seu chifre com óleo. O óleo simboliza alegria, louvor, expectativa. Não ande por aí arrastado. Olha o que eu passei, cara. Essa pandemia foi tão difícil. Minha coluna dói há 3 anos, meu chefe não me dá crédito. Encha seu chifre com óleo, não com reclamações. Recupere seu louvor, coloque um sorriso no rosto, tenha um relatório de vitória. Se você encher seu chifre com óleo e seguir em frente, você verá Deus equilibrar as balanças, não um pouco, mas Ele vai abrir as janelas do céu, trazer grandes oportunidades, novas pessoas, transformar o pranto em dança. Ele não vai apenas equilibrar o bom e o ruim, não. Seu destino vai superar em muito sua história. Samuel estava decepcionado quando Saul não deu certo, mas ele encheu seu chifre de óleo e ungiu Davi. Davi foi o maior rei que já existiu. Perceba como Deus faz as coisas. Ele não troca um rei ok por outro rei ok. Deus estava dizendo: você perdeu algo que foi doloroso. Você dedicou tempo e energia naquela relação, naquela empresa, naquele sonho, mas não durou. Não se preocupe. Estou prestes a enviar Davi. Vou trazer algo ou alguém tão incrível, tão fora do comum, que vai superar em muito o que não deu certo. Havia uma mulher na Escritura, ela era israelita e acabara de ouvir que a Arca da Aliança havia sido roubada. Era ali que estava a presença de Deus. Ela ficou tão chateada, tão desesperada. Quando ela deu à luz, ela nomeou seu filho Icabod. Icabod significa a glória se foi. Ela nomeou seu futuro com base em seu passado. Ela poderia facilmente tê-lo chamado de a glória vai voltar. Ela poderia tê-lo chamado do que Zacarias profetizou, dobrada em glória. Mas ela estava tão presa no que passou, na decepção, na dor, que azedou seu futuro. Eu me pergunto, quantos de nós estamos fazendo o mesmo? Estamos focados no que não deu certo, em quem nos feriu, no que perdemos e achamos que nunca vai mudar. Não nomeie seu futuro com base no seu passado. Livre-se do espírito de Icabod. Este é um novo dia. Deus está fazendo algo novo. Os inimigos que você viu no passado, você não verá mais. Aqui está o que você deve nomear seu futuro: abençoado, próspero, vitorioso, saudável, forte, sábio, talentoso. As coisas podem estar difíceis agora, mas sua atitude deve ser: isso é temporário. É só uma questão de tempo. Antes que as coisas mudem a meu favor, eu vou sair melhor do que antes. Foi isso que Davi fez. Ele passou por todo tipo de dor, decepções, pessoas contra ele, mas ele não nomeou seu futuro com base em seu passado. Ele disse, Salmo capítulo 27, versículo 13: estou confiante de que verei a bondade de Deus na terra dos viventes.
Essa é minha oração por você. Que você esteja confiante de que seus melhores dias ainda estão à sua frente. Que você saiba profundamente que seu destino vai superar sua história. Que as coisas negativas do passado não são o fim da sua história. Minha pergunta hoje é: você está pesando as coisas cedo demais? Você teve decepções, a vida te deu reveses e agora você aceitou que está limitado, que teve uma desvantagem. Posso te encorajar? A melhor parte da sua vida ainda está à sua frente. Você não estaria respirando se não houvesse novas vitórias e novas oportunidades. Deus viu tudo o que aconteceu, a perda, os revés. Isso pesou muito, mas há favor vindo que vai equilibrar a balança para que a bênção supere em muito o negativo. Agora, faça a sua parte, unja seu futuro, mesmo que o passado ainda esteja no trono. Ouse acreditar, comece a esperar favor. Há uma estação de colheita que Deus já preparou, algo que já está em andamento e que você vai entrar. Eu creio e declaro que mesmo agora as coisas estão mudando. O peso do negativo vai parecer insignificante comparado ao peso da glória. Como aconteceu com Samuel, a decepção foi dolorosa, mas Davi está prestes a aparecer. Algo melhor do que você imaginou. O favor está chegando. Cura, restauração, promoção, avanços, a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebe isso, pode dizer amém hoje?